E aí, meus colegas futeboleiros, tudo bom com vocês? Vamos falar hoje sobre Corinthians e Independente Del Valle, jogo que aconteceu há pouco na Neoquímica Arena em São Paulo. Corinthians absolutamente desesperado por uma vitória nesse grupo da Libertadores, né? Mais cedo o Argentino Júnior perdeu pontos para o Liverpool do Uruguai e deu uma sobrevida para o Corinthians, imaginando a possível primeira colocação no grupo, né? E o Corinthians começou em segundo lugar, né? No início da rodada, o Argentino Júnior foi a 7 pontos. Corinthians e Del Valle com 13, Liverpool do Uruguai com 1. Esse era o cenário antes dessa partida, né? Vocês podem ver que o Del Valle já tá metendo gol no começo do jogo, apesar do Corinthians ter iniciado bem a partida. Eu gostei da escalação do Luxemburgo, aliás, bom ver um treinador, né? Finalmente um treinador que eu espero que fique até o fim do ano no Corinthians, porque foram 3 técnicos diferentes em abril. E o Maicon começou jogando, acho que foi uma boa escalação do Vanderlei. Mas o time ainda não tá funcionando, né? Eu acho que a gente tem que dar algum tempo para o Luxemburgo trabalhar. E aí vocês estão vendo o gol do Roger Guedes, que mais uma vez, deixa eu até me esconder um pouquinho para ver melhor o gol do Roger Guedes. Mais uma vez é o cara que salvou o Corinthians, né? Nessa primeira etapa, né? Porque sair perdendo de 1-0, precisando do resultado, a pressão muito grande, apesar da torcida estar apoiando, né? E o time continua não funcionando bem na primeira etapa, tá? O Adson, que conseguiu fazer o passe pro gol do Roger Guedes, é um ponto distoante, né? Fazendo o que o Juliano deveria fazer na posição dele e não consegue, né, gente? Infelizmente, acho que já ficou muito evidente que o Juliano não é um jogador regular o suficiente para ficar nos 11 titulares por toda a temporada, né? A primeira etapa foi basicamente isso, né? O Corinthians jogando bem, muitas vezes esperando o Del Valle atacar para tentar um contra-ataque, mas sem muita efetividade. Jogou um pouco melhor, eu acho, tá? Entre as duas equipes, se tivesse que sair um vencedor, acho que seria o Corinthians, mas o empate ficou de bom tamanho. Não foi um primeiro tempo de grande produção ofensiva de nenhuma das duas equipes. E o único destaque realmente, acho, por parte do Corinthians, de novo o Roger Guedes salvando a equipe, né? Esse cara, quando for renovar o contrato, ele vai pedir um caminhão de dinheiro com toda razão, né? Porque até aqui na temporada é só ele que faz gol e gol de 3 pontos, né? Porque o Yuri Alberto continuou sendo uma negação na primeira etapa do jogo. Na segunda etapa, pessoal, o que aconteceu foi o Corinthians não começou mal o segundo tempo, parecia que poderia engrenar no jogo até que o Maicon entregou um gol pro Independente Del Valle, né? No comecinho, acho que a 10 minutos do segundo tempo. E aí, depois que o Corinthians levou o segundo gol do Del Valle, o time se perdeu completamente, né? Até teve algumas chances, vocês estão vendo, o Yuri Alberto incapaz de botar uma bola para dentro do gol. É impressionante a temporada péssima que faz o Yuri Alberto. Uma temporada mais ou menos que faz o Fagner, Maicon mal. Então a gente tem vários jogadores do Corinthians que também estão abaixo do que deveriam estar jogando, né? O Paulinho, horrível, né? O Paulinho, infelizmente, não tem mais condição, especialmente jogando centroavante, que é o que ele tem que jogar hoje, porque não tem capacidade física de acompanhar os jogadores. Mas, e no fim, o Roger Guedes ainda teve uma chance de empatar o jogo, mas confesso que não seria merecido. O Del Valle é um time e o Corinthians é um catado de jogadores, em grande medida por culpa da diretoria, tá, gente? Não dá pra culpar o Vanderlei. O Vanderlei chegou ontem, basicamente, no Corinthians. E o Corinthians já tá no quarto técnico, né? Estamos começando o mês de maio. Então, assim, tá praticamente eliminado com esse resultado, tá? Perdeu as 2 partidas em casa. O Argentino Júnior tem 7 pontos, o Del Valle tem 6. Corinthians 3, o Liverpool ainda conseguiu arrancar um pontinho hoje, né? Do Argentino Júnior. Corinthians precisa de um milagre para classificar na Libertadores, tá, gente? Nesse retorno da competição, vai precisar que o Liverpool tire pontos de Del Valle e Argentino Júnior. Vai precisar do empate entre as duas equipes no jogo no Equador. E o mais difícil de tudo, o Corinthians vai ter que ganhar os 2 jogos fora, né? Contra o Del Valle e o Argentino Júnior, que é o mais difícil de acontecer, né?
A gente viu pelo jogo de hoje, o Luxemburgo ele trocou bastante, botou o Duqueiroz em campo, jogou muito mal do Queiroz, botou o Romero em campo, não joga absolutamente nada nessa temporada, mas é por falta de opção, né? É os caras que ele tem no banco para colocar. Então, botou os meninos, o Pedro, o Matheus Araújo, nem tiveram tempo de fazer nada. Então, a menos que o Corinthians melhore muito, eu acho altamente improvável a classificação. E o único ponto positivo para o Corinthians é o seguinte: sendo eliminado da Libertadores, é possível esquecer das competições sul-americanas e tentar focar nas competições nacionais para não passar vergonha, pelo menos no Brasileirão. E na Copa do Brasil, um confronto muito difícil contra o Atlético Mineiro. Expectativa é essa, gente. Um jogo bastante ruim do Corinthians, mas era meio que esperado. Certo? Muito obrigado, gente. A gente tá de volta no próximo grande evento esportivo. Valeu!